Quero terminar com minha namorada por causa dos pais dela. Esta é uma longa história, mas eu apreciaria se alguém a lesse e me desse algum conselho. Eu, 23 anos, estou namorando uma garota há cerca de 1 ano e 3 meses. Quando começamos a namorar, ela me avisou que os pais dela, principalmente o pai, são meio loucos. Cara, ela estava certa. Quando começamos a namorar, tudo estava bem, sem problemas com eles e ouvi coisas boas dela de que os pais dela gostavam de mim. O pai dela é um cara muito certinho. Ele tem muito controle sobre ela, ela tem um toque de recolher e não pode ficar fora de casa de jeito nenhum. Nem pense nisso. O que eu respeito um pouco, considerando que ela ainda mora na casa dele. Ela não pode ir a nenhuma das viagens de fim de semana que eu e minha família fazemos, embora os pais dela também sejam convidados. Houve uma ocasião em que ele disse sim que ela poderia ir acampar comigo e minha família. Que merda! Estávamos deitados na cama à noite, prestes a dormir. Temos um serviço muito limitado onde estamos, então mensagens de texto e ligações telefônicas meio que chegam quando querem. Ela recebe uma mensagem de texto da mãe dizendo para ligar para ela o mais rápido possível. Saímos correndo para a estrada para tentar obter um serviço de celular melhor para uma ligação telefônica. Ela alcança a mãe e a mãe diz que está aqui para buscar ela. Passamos por ela na saída, mas não percebemos que era ela. Nós nos encontramos com a mãe dela e ela diz que o pai a enviou aqui para buscar ela. Estamos a cerca de 5 horas de casa, então aqui estamos nós pensando que algo terrível aconteceu para ela dirigir 5 horas para buscar sua filha apenas para descobrir que ele só a quer em casa e se arrepende de ter dito sim para ela ir. Ficamos lá e conversamos por cerca de 2 horas e a mãe dela me insultou várias vezes por motivos tão idiotas quanto o gênero de música que eu gosto. Me deixe lembrar que os pais dela foram convidados para esta viagem, mas escolheram ficar em casa. As duas acabaram ficando comigo e com minha família durante a noite. A mãe dela acordou e foi embora antes do sol nascer devido ao medo de passar vergonha. Ela foi para casa mais tarde naquele fim de semana e descobriu que a mãe dela estava em apuros com o pai porque ela foi lá e tentou fazer minha namorada voltar para casa, o que iria contra a palavra dele de que ela poderia ir. Então minha namorada também estava em apuros por não ouvir a mãe dela. Parece loucura, mas calma que tem mais. A mãe dela sempre foi legal comigo, me fazendo cafés e me mandando para casa alguns doces. O pai dela sempre foi legal comigo também, embora ele sempre tenha algo a dizer pelas minhas costas para minha namorada por algo tão pequeno quanto o veículo que eu dirijo não ser um Toyota de alta qualidade e duradouro. Recentemente, para o Dia da Família, convidei a família dela para ir à casa do meu pai para um passeio de quadriciclo. Algo que fiz em algumas ocasiões, mas eles nunca aceitaram minha oferta. Desta vez, aceitaram. Na manhã em que eles deveriam vir, o pai dela diz que não está se sentindo bem. Ele acaba dizendo que não vai, mas que a mãe dela ainda pode ir e que ele vai carregar os quadriciclos para ela e minha namorada podem ir juntas. Então os quadriciclos estão carregados nos caminhões, um da minha família e outra da família de minha namorada, e eles estão prontos para partir. No último minuto, ele diz a ela que isso não é uma boa ideia porque ela nunca rebocou esse trailer específico com este caminhão. Uma pequena observação é que ela dirige caminhões e trailers grandes há mais de 30 anos, eles eram donos de uma empresa de paisagismo juntos. Por conta disso ela acaba começando a duvidar de si mesma e acaba desistindo também, mas ela ainda decide vir com a gente e deixar o caminhão da família deles em casa. Nesse caso ela apenas iria pegar carona com a gente, o que não foi um problema. O dia passa, temos um dia incrível e ela vai para casa e encontra seu marido em um acesso de raiva por ela ter ido sem ele. Ele acaba expulsando a mãe dela por isso e ela vai e fica na casa de um amigo. Poucos dias se passam e ela volta e eles conversam. Minha namorada os ouve falando sobre mim, principalmente ele gritando com ela e ela está apenas ouvindo. Ele diz a ela que ela o trai emocionalmente comigo por causa de quão legal e prestativa ela é comigo. Provavelmente está falando dos cafés e doces que ela me faz de vez em quando. Acontece que ele não gosta que ela seja legal comigo. Isso está chegando ao ponto em que ele está abusando mentalmente de todos nós e está fazendo ginástica mental para que todos façam o que ele diz. Ninguém está autorizado a dar uma opinião ou uma opção.
Ele disse recentemente que não posso mais ir à casa deles, o que é extremamente difícil para minha namorada dirigir, já que moramos a cerca de 1 hora de distância. Eles pararam de dormir na mesma cama e ele ficou bravo com ela por dormir na cama em que eu costumo dormir quando fico lá, dizendo que ela só está dormindo naquela cama porque eu dormi. Ele ficou tão bravo que deu um soco na porta enquanto ela tentava dormir. Quando ambos o ouvem e obedecem às suas regras malucas, a casa funciona bem. Quando não o fazem, é como se o céu estivesse caindo. Houve muitos casos como os que acabei de explicar ao longo dos anos que minha namorada me explicou. A mãe dela foi expulsa mais de 1 dúzia de vezes por coisas tão pequenas quanto essa. Ela é uma mulher espancada, todos com quem ela fala estão dizendo para ela ir embora. Eu, minha família, seu chefe, sua família e até mesmo o abrigo para mulheres para o qual ela ligou disseram para ela ir embora. Ela não vai, então desisti de tentar com ela. Ela reservou recentemente uma viagem para ela e minha namorada para a Inglaterra para ver sua mãe. O pai dela tem muito medo de aviões, então ele não voa. Durante toda a situação do Dia da Família, ele a fez cancelar a viagem para a Inglaterra, dizendo que, se ela não cancelasse, ela não o amava. Também devo mencionar que a mãe da minha namorada está atualmente em tratamento de câncer e ela não a vê há mais de 10 anos. Ela acaba cancelando a viagem e minha namorada fica arrasada com isso. Com razão. De qualquer forma, há muito mais nisso. Isso é apenas uma gota no oceano. As coisas estão bem entre ela e eu, mas ela sempre parece ser sugada para seus modos narcisistas loucos, dizendo que ela é uma filha terrível e que sua mãe é uma idiota por deixar ela namorar comigo. Recentemente, me ofereci para deixar ela morar comigo para escapar disso, mas ela parece hesitante em deixar seus pais. Não vou torcer o braço dela dizendo que se ela não for embora para ficar comigo eu vou terminar com ela. Mas francamente não quero mais ter nada a ver com a família dela e isso não é saudável para ela. Me sinto mal por deixar ela por causa de problemas de família, mas tenho que lidar com essas pessoas pelo resto da minha vida e sei que não vou conseguir. Me sinto perdido e confuso sobre como lidar com isso. Não vejo a gente durando muito mais se ela ficar com a família porque não vou lidar com os problemas idiotas deles comigo e com o namoro dela. Muitos dos problemas conjugais deles são atribuídos à minha namorada porque o pai dela não é acessível para nada, então a mãe dela faz isso por ela e isso causa problemas. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Atualização. Primeiramente, obrigado a todos por reservarem um tempo para responder, eu não esperava tantos comentários e tantos conselhos. Nós dois também realmente apreciamos o cuidado e a preocupação de todos com a situação da minha namorada, significou muito para nós dois. Segui o conselho de todos e sentei com minha namorada para uma conversa antes de tomar qualquer decisão permanente. Apesar de estar no Reddit perguntando sobre terminar com ela, eu realmente gostaria de manter ela por perto. Fiz o que muitos de vocês sugeriram e expliquei como estou me sentindo com a situação com os pais dela e o quanto isso me afeta. Eu disse a ela que não vejo um futuro feliz para nenhum de nós se as coisas não mudarem drasticamente. Expliquei que quando olho para minha vida a parte mais estressante são os pais dela e não deveria ser assim. Também disse a ela que não me sinto bem trazendo meus futuros filhos para essa situação e que meus dias não deveriam ser gastos me preocupando com ela e sua família constantemente esperando pela próxima grande explosão. Ela ficou super chateada por eu estar a ponto de terminar com ela. Ela me lembrou de como ela me fez prometer que não a abandonaria por causa dos pais dela, o que me fez sentir muito culpado. Eu disse a ela que a amo e não quero machucar ela, mas também preciso me proteger. Ela disse que entende isso completamente e que é na mesma linha de raciocínio que ela quer se mudar, que ela ama seus pais, mas tem que se proteger. Ela se desculpou várias vezes por deixar isso ir tão longe e me arrastar para isso. Eu poderia dizer que ela se sentiu absolutamente horrível, o que me fez sentir horrível em troca. Alguma coisa deve ter finalmente mudado para ela porque ela perguntou se a oferta de se mudar ainda estava na mesa e eu disse a ela que sim.
Perguntei a ela por que ela mudou de ideia e ela disse que nunca mais poderia olhar para seus pais da mesma forma por serem a razão pela qual ela perdeu um bom rapaz que ela ama e que ela não queria mais voltar atrás. Então ela se mudou, disse ao pai onde ele poderia enfiar as coisas dele e estou feliz em dizer que estamos desempacotando as coisas dela e a acomodando enquanto eu falo isso. Ela também concordou em limitar severamente o contato com seus pais e qualquer contato que ela escolher ter com eles não terá nada a ver comigo e eles não terão lugar em nossas vidas como um casal, a menos que ambos estejamos bem com isso. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!